Vem depressa ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos, ele me é útil. Traga uma capa e meus livros. Veja o risco que Timóteo está correndo. A convocação solene de Paulo mais parece com um náufrago à deriva, insistindo sorridente, para que um marinheiro abandone a segurança do navio e se lance com ele no mar. Vem depressa, Timóteo. Abandone suas frustrações, suas inseguranças. Não há tempo a perder com questões banais sobre aprovação. Nem espere lá que te aprovem tanto assim. Vem depressa. E por que a pressa? Paulo vai dizer que, em primeiro lugar, Timóteo deveria se apressar porque Demas o abandonou. Amando o presente século, o abandonou. Esse é o mesmo Demas que foi citado na carta de Colossenses ao lado de Lucas, certamente um companheiro na jornada paulina. Depois ele foi citado novamente em Filemon como um cooperador de Paulo. E aqui ele encerra sua jornada recebendo o pior dos adjetivos para um cristão: fujão. Agora vejam, se Demas abandonou o evangelho por amar aquele século primitivo, quais seriam as nossas chances? Como me certificar de que eu também não seja tomado como um desses que cooperam na causa nobre do evangelho, mas fogem na hora da morte? Feito aqueles que seguiam a Jesus, mas se recusaram em comer de sua carne e beber seu sangue. Como Timóteo permaneceu? Como eu poderia permanecer? Paulo lembra a Timóteo, ainda nessa carta, que seu sucesso não estaria garantido pela força de seu próprio braço, mas na graça, no favor imerecido de Cristo. Foi por essa graça que Pedro bradou uma das afirmações áureas da fé cristã: como eu poderia fugir? Para onde mais eu iria? Só tu tens palavras de vida eterna. E o abandono de Demas não é a única razão pela qual Timóteo precisa se apressar. Paulo vai continuar dizendo que Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, e nesse caso não se trata de abandono de fé, se trata de desdobrar-se em tantos quantos se podia, a fim de atender uma demanda gigante. Os campos estavam brancos e poucos eram ceifeiros. E os poucos que ali ainda se mantinham fiel ao evangelho se desdobravam. E é por isso que Paulo diz: vem depressa, Timóteo. Eu sei que você está cuidando aí da igreja em Éfeso, mas sua presença aqui é muito necessária. Eu já enviei Tíquico para assumir seu lugar. Vem porque os campos estão brancos. Embora eu tenha crescido na igreja, nunca vi missionário nenhum dando testemunho de que seu campo de trabalho está cheio de mão de obra. É sempre o contrário que se vê, porque é assim que se faz a obra de Deus, em absoluta dependência, rogando ao Senhor da Seara que envie trabalhadores depressa. A obra de Deus sempre vai ser maior do que me julgo capaz de suportar. Veja Paulo, por exemplo. O grandioso Paulo era falho e por vezes inflexível. No começo de sua relação com Marcos, não teve paciência para suportar os milindres do jovem Marcos. Mas aqui, no final de sua jornada, como um de seus últimos desejos, pede a Timóteo: traga Marcos com você, ele me é útil. A obra de Deus é feita por gente falha como Paulo, mas que ao modelo de Paulo se deixam persuadir pela ação do Espírito Santo através do tempo. Algum Paulo já te machucou por aí? Perdoe, dê tempo ao tempo. Algum Marcos já lhe tirou do sério? Espere e vê bem se ele não termina sendo, no fim das contas, útil para você na jornada cristã. Toda essa solidão paulina fica ainda mais evidente na próxima frase: traga-me uma capa e não se esqueça dos meus livros. Paulo está só, sente frio, sente falta. E que eu preciso lhe perguntar seriamente: você quer esse evangelho? Talvez tenham mentido para você, ele prometendo um evangelho de glamour, mas olhe bem aqui, o maior missionário da igreja está terminando seus dias assim, preso, com frio e pedindo para que alguém lhe traga pelo menos alguns livros. Lembre-se de Cristo na cruz, sentindo falta não de qualquer outra coisa, mas a falta do próprio Pai. Você quer esse evangelho? Mesmo sabendo que está correndo o risco de tomar a mesma trilha e terminar seus dias pedindo para um amigo distante: traga-me uma capa e alguns livros. Uma voz antiga disse certa vez: Deus, se tratas assim, seus amigos mais próximos, não me admira de que tenhas tão poucos. Esse é Paulo, chegando ao fim de seus dias.